Quem fala primeiro? Eu? Você? É, o que a gente combinou? Não, acho que era combinou? você, né? Acho que era Eu você. primeiro? Eu mandei você falar, né? Então, boa noite, gente. Boa noite, sejam Boa todos noite, pessoal. bem-vindos. Gente, isso foi brincadeira, ninguém mandou ninguém não, tá? Viu? Chama seu marido aí, seu namorado pra assistir, mas a gente não é responsável pelo que vai acontecer não, tá bom? A gente tá aqui, daí você pode perguntar, a gente vai estar pra ler suas perguntas, suas dúvidas e participações, tá bom? É um prazer ter vocês. Beijo, até mais. Legal, gente. Assim estamos dando início à nossa live aqui, que a gente chama Reflexão de Sexta. Eu não tenho certeza se a imagem está a melhor possível aí para vocês, mas paciência é o que nós conseguimos, também parecendo um pouco nublado e tal, mas tivemos uns probleminhas técnicos aqui, mas vamos em frente. E qualquer dificuldade técnica aí também, caso não esteja ouvindo, a Irene está aqui no apoio técnico aqui. Eu não consigo falar e atender chat ao mesmo tempo. Então a gente joga em dupla aqui. Bom, essa é uma live que nós temos feito regularmente, praticamente sexta-feira sim, sexta-feira não. Faz parte de um programa aqui do Liberta de Curitiba, chamado Reflexões de Sexta. Nós começamos esse programa esse ano, antes ainda da pandemia, para refletir sobre a nossa fé, pensar sobre as consequências, sobre as implicações da nossa fé. Especialmente porque nós vemos tanta confusão, nós vemos a palavra de Deus sendo usada para defender posições opostas, extremas e opostas, né? E isso demanda de nós uma explicação. Uma explicação para nós mesmos, os que professamos a fé cristã, e uma explicação para as pessoas de fora, que têm todo o direito de nos interrogar, de nos interpelar e bater na nossa porta dizendo: ei, vocês pensam o quê? Vocês são a favor disso? São contra aquilo? Né? Então, é nesse sentido duplo, de instruir os que creem e dar explicações aos que não são confessantes, né, da fé em Jesus, mas que têm interesse em saber o que afinal crê os crentes, né, os cristãos, os evangélicos, né? Bom, nós somos de um grupo chamado Grupo Liberta, nós somos ligados a uma rede de grupos de cristãos libertários, estamos ligados também a um outro coletivo chamado Cristãos contra o Fascismo. Eu sempre leio aqui no início a nossa visão, para deixar claro quem nós somos. A visão que consta lá na nossa página, nessas duas páginas, é a seguinte: auxiliar cristãs e cristãos por todo o país na criação de novas referências alternativas de comunidades cristãs, autônomas, plurais, inseridas dentro de seu contexto sociopolítico e comprometidas com a promoção da libertação dos sistemas injustos, sejam eles políticos, econômicos, culturais e, sobretudo, religiosos. Então a gente faz esse trabalho em todas as frentes, né? Com isso eu convido vocês a visitarem a página Cristãos contra o Fascismo e a página Liberta Igrejas Libertárias, essa que você está agora, certamente, ou talvez você esteja remetido a esta página. Entre lá, fuce, como se diz na gíria, né, da internet, pergunte, questione, leia, é uma página aberta para pensar. Pensar é o que os cristãos deveriam fazer desde sempre. Nós somos seguidores de um mestre que ensinou por códigos e por palavras abertas, às vezes palavras muito abertas, às vezes palavras veladas, que pressupõem e que demandam questionamentos. Então, os cristãos deveriam ser e devem ser as pessoas do pensamento, da palavra. E é com este objetivo, para resgatar esta dimensão fundamental, central da fé cristã, que nós estamos aqui, então, para fazer essas reflexões.
Eu comecei no início do ano, uma das reflexões que eu fiz foi sobre autoridade e poder, e logo surgiu uma demanda para tratar essas questões, essa questão da autoridade, do poder, no âmbito mais primário da vida, que é a família, né? As relações intrafamiliares, as relações conjugais, as relações interfamiliares, né? De homem e mulher, pais e filhos, etc. E com isso, então, eu comecei agora, mais recentemente, uma série chamada Mulher Livre Sim. Eu fiz uma em que eu coloquei as 4 categorias, a categoria da criação, da queda e da redenção, e por fim, a aplicação, o modo de viver. Então, já falei da criação, já falei da queda, e hoje eu quero falar da redenção. Jesus Cristo feminista, Jesus Cristo libertador das mulheres. Calma. Tá tudo bem aí? Tudo certo? Agora consegui. Não tinha conseguido acessar no celular. Podem testar o chat ali, ver se está funcionando. Pessoal, tem um pouco de paciência que eu vou responder. Falem boa noite e tal. Nesse início agora ela tem que fazer várias divulgações. Então, se a resposta demorar um pouquinho, não se preocupe, tá bom? Mas então, repetindo, eu tratei da criação da mulher para estabelecer a igualdade fundamental, a partir da qual é impossível derivar qualquer diferenciação entre homem e mulher, diferenciação qualitativa, absolutamente inaceitável. Depois eu tratei da queda, que é um evento teológico, um evento escriturístico, para explicar a tragédia humana, todas as tragédias, todas as relações tumultuadas, todas as rupturas em todas as áreas, a resposta que as escrituras dão para essa questão, nós chamamos teologicamente de queda. E hoje, então, eu quero fazer uma ponte direta, se você me permitir me seguir, entre Gênesis 3,15, quando fala da descendência da mulher nascerá, o descendente da mulher vencerá aquele mal, a desordem, o caos, as feridas, os conflitos, ou, para usar uma palavra da Escritura, a inimizade. Isso que nós chamamos de ruptura, a Bíblia chama de inimizade. Inimizade, como você pode imaginar, significa o contrário de amizade. E amizade é uma palavra ligada ao amor. Então, nós somos todos frutos de relações de inimizade. Todas as relações sociais, até a relação conjugal, até a relação maternal, pode esconder um grau de inimizade, de medo, de desconfiança. Neste Gênesis 3,15, no exato palco, no exato cenário onde começa toda essa tragédia, de acordo com o relato escriturístico, Deus faz uma promessa. E a promessa é a seguinte: o descendente da mulher, estou lendo nas minhas palavras, o descendente da mulher te ferirá a cabeça. A partir de agora haverá uma inimizade permanente entre dois modelos. Um modelo representado pela mentira da serpente, pela astúcia, pelo modo de viver astuto, simbolizado pela serpente, e um outro modo, o modo de Deus, o modo do amor, o modo da igualdade. Mas no exato momento em que esta inimizade é constatada, não estabelecida, constatada, ali também brota junto com esta inimizade uma promessa de restauração. Bom, o que significa Gênesis 3,15? O que significam estas duas descendências? É claro que aqui dá pano para manga, mas eu vou me dar o direito de fazer um recorte direto com Jesus Cristo.
Você poderia pensar, bom, a serpente é um animal que rasteja, um animal do chão, né? Um animal que não tem pés, um animal rastejante como nenhum outro, e o homem é um animal altivo, um animal soberano, né? Altivo, soberano sobre todas as coisas, superior, né? Culminância da pirâmide dos animais, da cadeia alimentar, etc. Estas duas descendências são absolutamente distintas. Uma rasteja e a outra domina, governa, ou pelo menos pretende, né? Pretende mais do que consegue, mas pelo menos é assim que nós nos vemos. E nós podemos efetivamente ferir as cobras com o nosso pé, né? Pelo menos simbolicamente, com o nosso pé, porque é lá que elas estão. E elas podem também nos causar dano. Então, esta é uma relação conflituosa, mutuamente prejudicial, né? Embora o homem exerça o seu papel como aquele que domina, que com o seu pé, com o seu membro mais baixo, esmaga, né, o réptil que rasteja, e o máximo que este réptil consegue, digamos, revidar, é morder lá o nosso calcanhar, a parte mais baixa, a parte que toca no chão, os nossos pés. Bom, esse texto não pode querer dizer apenas isso, não está apenas tratando de uma animosidade entre homens e ofídeos, né? Embora essa inimizade agora permeie toda a criação, né? A luta pela vida, a luta pela sobrevivência agora é uma luta de todos contra todos. Vejam os animais tentando sobreviver nas queimadas que nós humanos provocamos, né? E como nós estamos lutando contra um vírus, né? Então é uma luta de todos contra todos. Supostamente o homem, o humano, né, coloca-se nessa relação de conflito com seus poderes, mas sempre lutando para vencer, sempre tendo o seu calcanhar ferido. Se esse texto não significa apenas isso, como nós entendemos teologicamente, então nós podemos pensar aqui num específico descendente da mulher. E aqui então eu vou para esta interpretação teológica, a interpretação que enxerga um descendente, um específico, não todos os homens e mulheres que são nascidos dessa mãe primeva, né? Mas um descendente, um de nós, e ainda assim diferente de nós, que pisará esse sistema de conflitos e de inimizade, pisará, esmagará, destruirá esse sistema caótico que ameaça a nossa vida, embora ele seja ferido no processo. Nós cristãos entendemos que este descendente que esmaga na cabeça esse sistema que ameaça a vida, que torna o paraíso em caos, é Jesus Cristo. Ele é o homem nascido de mulher. E aqui é bonito lembrar que a promessa foi dada por meio da mulher. O homem aqui apenas assiste, né? Deus falar para a serpente e implicar a mulher, mas não se refere diretamente ao homem. Então, se houver ou se houve alguma conotação de responsabilização da mulher na tragédia, não estou afirmando que haja, né, ou que tenha havido, mas caso essa possibilidade de leitura seja levada a sério, por meio da mesma mulher veio o Cristo. Percebam que, segundo o relato do Evangelho, o Cristo vem de uma concepção sobrenatural do Espírito Santo sobre Maria. O homem apenas
assiste, né? A Maria, a bendita, a mulher. Aquela mulher, e agora eu já vou para o Novo Testamento, e você pode ir comigo para Mateus, esta mulher que agora, na época de Jesus, está experimentando a sua inferiorização, a sua exclusão, a sua dominação máxima. Então, eu quero primeiro falar um pouco sobre este contexto do mundo de Jesus, né? Para então falar de Jesus. E hoje eu quero gastar a minha fala apenas pontuando o relacionamento de Jesus com as mulheres. Só isso. A minha tese eu já vou entregar de bandeja, como se diz, agora já no início. Tudo que eu falar a partir de agora, a partir de Jesus Cristo, é uma argumentação e uma demonstração desta tese. Então, normalmente a gente começa pelos argumentos, pelas premissas, até chegar à conclusão. Eu estou fazendo uma abordagem ao contrário, né? Ao contrário. Então, já vou entregar logo a conclusão. A conclusão é que Jesus Cristo tem que ser necessariamente aquele por meio de quem homem e mulher, bem como toda a criação, pode voltar à paz, à ordem e ao estado de felicidade, de plena realização. Então, eu poderia dizer, Jesus Cristo é o Salvador do homem, e pensando aqui homem no sentido amplo, no sentido da humanidade. Mas eu quero descartar esse modo de dizer e falar Jesus Cristo, Salvador do homem e da mulher. Mas como o homem se considera, nós nos consideramos, né? O privilegiado desde sempre, aquele a quem, claro, que Deus veio salvar primeiro, né? Eu quero fazer este recorte para tirar o homem de lado. Ninguém tem dúvida que Jesus veio salvar o homem, é isso que nós pregamos, né? Mas eu quero tirar o homem da frente e agora então dirigir Jesus Cristo à mulher. O Jesus Cristo que veio da mulher e se tornou o Salvador da mulher. E que qualquer discussão que nós quisermos ter em nível teológico, pode falar de homem e mulher, de relações, de antropologia, etc., etc., em todas as bases, em todas as ciências que você quiser. Mas em termos teológicos, Jesus Cristo é a palavra final, ponto. Então não se pode sequer invocar Paulo, não se pode falar de Paulo, de Pedro, de João, dos rabinos e da igreja primitiva, de quem você quiser, a não ser por meio deste óculos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra final. Ele é o Redentor final de toda a criação. É claro que o homem pensa em si, né? Mas nós estamos num bom momento para pensar o Salvador de todos, o Salvador da natureza, o Salvador da Amazônia, o Salvador do Pantanal, o Salvador dos ecossistemas, o Salvador da água, dos mares, o Salvador dos animais, o Salvador, né? É assim que a teologia do Novo Testamento o coloca. Se parece absurdo para nós, não parecia menos absurdo para eles. Mas o ponto, então, final da minha fala hoje é: Jesus Cristo é a palavra final, é a palavra absoluta, é a palavra suficiente para que qualquer pessoa, qualquer mulher encontre sua cidadania plena. A partir de agora, então, eu vou dividir a minha fala da seguinte forma. Vou traçar um pouco do contexto histórico e social da mulher na época de Jesus, apenas para que a gente consiga dimensionar o impacto de Jesus
no mundo em que ele viveu. E que nós, seus seguidores, temos o dever de reproduzir. De reproduzir. E todos nós somos devedores a Jesus Cristo nesse quesito, em diversos quesitos, mas especificamente nesse. Bom, posso continuar? No mundo de Jesus, você já conhece o Antigo Testamento, você já conhece a família patriarcal, você conhece a lei de Moisés, você conhece muitas dessas coisas. Se você analisar qualquer sociedade, em qualquer tempo da história humana é uma redundância, né? A história só pode ser humana, da história humana. Qualquer fatia que você pegar, você vai encontrar um tipo de exclusão da mulher, de dominação da mulher. O que varia é a quantidade, quanto ela é excluída, quanto ela é admitida. Traço geral, ou norma geral, a mulher foi sempre controlada e colocada em lugar subalterno. No mundo de Jesus, especificamente no mundo do Evangelho, isso havia chegado a um grau máximo. E tem vários motivos por quê. Você pode pensar, puxa, mas pior do que? Pior do que. Eu até poderia dizer com grande segurança que o papel da mulher ao longo da história da Bíblia, se a gente pegar, por exemplo, Sara e Abraão, Rebeca, se a gente pegar dessas primeiras mulheres para o mundo de Jesus, nós podemos traçar um traço para baixo, né? Querendo representar graficamente que a situação da mulher piorou. Que a mulher do mundo patriarcal, uma mulher como Sara, como Rebeca, Lia e outras, Débora e algumas rainhas e tal, eram mulheres com grande autonomia, com grande importância, né? Mas no mundo de Jesus, por diversos motivos, que não dá para desenvolver agora, a não ser muito sucintamente, a mulher estava experimentando um grau de privação e de inferiorização máximo. Então veja que interessante. Jesus Cristo, o libertador da mulher, manifesta-se num contexto sociocultural em que a mulher está alcançando o seu nível de subordinação máximo. Nem o mundo grego deu solução para a mulher, nem o mundo romano, nem o mundo egípcio, nem o mundo oriental e muito menos a cultura de Jesus, a cultura judaica. A razão pela qual eu digo que a mulher estava experimentando um rebaixamento máximo poderia ser sintetizada, a razão poderia ser sintetizada pelo choque cultural entre a minoria judaica, a pequena minoria étnica, cultural judaica, versus a helenização que estava varrendo o mundo, né? E os judeus enfrentam essa varredura, esta globalização, com radicalismo, com fundamentalismo, como só ia acontecer, né? Por quê? Os gregos não tinham uma alternativa melhor para a mulher. Os romanos também não tinham. Então os judeus aferraram-se, apegaram-se à lei de Moisés e, de quebra, ainda apertaram a situação da mulher para impedir que a mulher judaica, porventura, aventurasse-se nesta mescla cultural que acabaria por destruir a identidade dos judeus e contaminar a pureza, etc, etc, como toda minoria costuma fazer quando é pressionada. Vou dar alguns exemplos, né? O 10º mandamento, que diz não cobiçarás,
era interpretado pelos rabinos como sendo assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os servos do teu próximo, não cobiçarás os empregados do teu próximo, não cobiçarás a terra do teu próximo. Ora, se a lei coloca mulher, servos, animais e terra no mesmo mandamento, logo é tudo do homem. Faz sentido? Ou alguém discorda? Recebe essa palavra, irmão? Não, né? Veja, olha a interpretação que eles deram. Se eu não posso cobiçar o gado do vizinho, se eu não posso cobiçar as terras do vizinho, a grama mais verde do vizinho, também não posso cobiçar a mulher dele? Ora, então, conclusão lógica, aplicação da lógica grega, né, aos mandamentos. A mulher é posse do homem. E essas arbitrariedades foram tornando a posição da mulher extremamente precária. É aqui que vai surgir a culpabilização da mulher. O Antigo Testamento nunca trata a mulher como sendo mais ou menos responsável do que o homem pelo caos. Mas os rabinos dessa época vão tratar. E esta interpretação influencia o Novo Testamento. E as cartas do Novo Testamento dialogam com essa hermenêutica rabínica. Duas frases dos rabinos mais ou menos contemporâneas para vocês entenderem. O rabino Meir orava da seguinte forma. Ensinava. O homem deve recitar 3 bênçãos cada dia, e elas são: que me fizeste do povo de Israel, que não me fizeste mulher e que não me fizeste ignorante. Legal, né? Dogma do judaísmo rabínico. Oh, Deus, obrigado porque não me fizestes mulher, né? As mulheres, que me fizeste judeu, que não me fizeste mulher, que não me fizeste ignorante. Ou seja, essa gentalha não judaica, né? E a mulher é judaica, mas é mulher, né? Eles preferiam rasgar a Torá do que ensiná-la a uma mulher. Ensinar uma mulher era como perverter uma mulher. O testemunho de uma mulher não tinha validade legal. Nas sinagogas, as mulheres tinham um recinto separado. Veja, quando se ia à sinagoga, os homens todos e os meninos acima de 12 anos podiam entrar no recinto principal, na nave principal da sinagoga. Todas as mulheres, até a mãe do rabino, a mãe, todas as mulheres, as meninas, tinham que ficar todas ocultas atrás de uma treliça. E dali elas poderiam assistir o serviço litúrgico. Então, este grau de inferiorização da mulher, agora assegurada pela hermenêutica oficial, neste mundo é que aparece Jesus. Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, eu vou considerar o que eu falei até agora suficiente. Jesus Cristo é, então, o descendente da mulher. E aqui eu entro no próximo ponto para traçar o impacto de Jesus no mundo, neste mundo rabínico, patriarcal, masculino, ou se você quiser dizer, machista, né? O mundo dos homens. As mulheres apenas são as felizardas por terem seus homens. Elas se relacionam com Deus por meio dos homens. Toda mulher tem que ser tutelada por um homem, seja o pai, o marido, o filho, o irmão, alguém, né? Mas nunca sozinha. Uma mulher sozinha estava entregue à prostituição, estava entregue à vulgaridade, estava entregue à miséria, né? A ela não havia... E isso ainda era culpa dela, né? Ela que não foi, ela não edificou o seu lar, ela não agradou o marido, ela não fez a vontade de Deus, então ela está cumprindo
o castigo pelos seus pecados. Posso continuar? Pode. Então, beleza. Então, agora eu vou entrar em Jesus feminista. Ah, não, só um detalhe, né? Então, tem que deixar bem claro que foram os rabinos que andaram Sim. Aprimorando aí as maldades. É nesse cenário que a igreja nasceu. Não é da lei de Moisés, embora existam algumas coisas que a gente... A lei de Moisés é precária. A lei de Moisés é precária. relação Eu até vou tratar isso aqui naquela questão do divórcio, quando os fariseus fazem a interpretação própria da lei de Moisés e falam: Senhor, Moisés nos autorizou a repudiar nossa mulher e tal. E Jesus fala o seguinte: olha, Moisés deu essa lei por causa da dureza dos seus corações. Então ali você percebe que a lei de Moisés é uma lei precária, é uma lei para evitar o pior, né? Mas não é a excelência. Por isso que eu entreguei a minha tese. Jesus Cristo é a palavra final. Jesus Cristo é o Evangelion. Jesus Cristo é a boa nova para todos. Ele é a boa nova para a mulher. No ministério de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, nas palavras de Jesus Cristo, está a cidadania plena da mulher. Então, é dever nosso encontrar em Jesus Cristo esta mensagem. Eu passo, então, agora a falar um pouco sobre esta trajetória de Jesus em relação às mulheres, que eu estou chamando aqui por minha conta e risco de Jesus feminista. É claro que eu estou usando um termo moderno para descrever um procedimento, uma conduta, uma personalidade antiga, né? Mas acredito que você entende o que eu estou dizendo. Esse Cristo, então, vem da mulher, do útero da mulher, nasce pela vagina da mulher, nasce como qualquer homem. Ele recebe da mulher a sua humanidade. Homem como nós, carne, como dizem os evangelhos. Ele se fez carne. E aí está o assumir a mulher. Não apenas isso, mas a genealogia de Mateus, sem nos explicar porquê, inclui pelo nome, nominalmente, 4 mulheres de conduta irregular. Veja, a genealogia de Mateus fala de 3 vezes 14, 42, né? Deixa eu ver aqui. Ela reparte a genealogia de Jesus em... de sorte que 12 gerações são 14, tal. 3 vezes 14, né? 3 vezes 14. Até o desterro para a Babilônia, do desterro para a Babilônia até Cristo. Não, 2 vezes 14. As gerações, desde Abraão a Davi, são 14, de Davi, 3 vezes 14. Significa dizer que tem 42 pais aí, e 42 mães. Dessas 42 mães, teve mulheres de todo tipo. Mas o autor de Mateus elege 4 mulheres que nunca deveriam estar aqui pelos padrões dos rabinos, né? Uma delas é Tamar, a outra é Ruth, aliás, Raabe, a outra é Ruth e a outra é Batseba. 4 mulheres que você pode pesquisar facilmente nas escrituras, em nada recomendáveis. E curiosamente, o autor do evangelho nunca nos diz porquê. Então você, mulher, pode pegar a deixa, né, com esse teu jeito inteligente, né, intuitivo, e falar: cara, aqui tem coisa, né? Tamar, Ruth, Batseba e... pela ordem Tamar, Raabe, ok. Me faltava Ruth e Batseba, né? Uma mulher que foi negada aos seus direitos e que engana o próprio sogro para garantir sua sobrevivência, uma mulher que caiu na prostituição, e Raabe, qualquer mulher a quem faltasse um homem não tinha saída a não ser a prostituição,
né? Nunca é uma prostituição voluntária, mas é uma prostituição induzida pelo mundo masculino, obviamente, né? A Ruth, que é uma mulher de um povo amaldiçoado, viúva, pobre, estrangeira, carrega todos os estigmas para ser triplamente banida do povo de Israel, né? E por último, a Batseba, casada com um estrangeiro, Urias o Heteu, um sobrevivente, que é nada mais, nada menos que estuprada, né? Tem seu marido assassinado e incorporada à força ao harém do rei dominante. Então, 4 mulheres vítimas, 4 mulheres sobreviventes, 4 mulheres que representam a resistência, a resiliência da mulher. Por que será que a genealogia de Jesus incluiu estas mulheres? E em quinto lugar, inclui a Maria, que antes de ser a Nossa Senhora, bendita, eternamente virgem, nada mais é do que uma pobre caipira que me aparece grávida. E a quem José, se tivesse tido um pouco de ouvidos para o conselho dos rabinos, teria mandado matar, que é o que se fazia com uma sem vergonha, com uma vadia. Então, desculpem a grosseria da palavra, mas lá no mundo de Jesus, a Maria correu altíssimo risco. E esta má reputação de Maria nunca foi completamente superada, né? Tem um texto no Evangelho que fala, nós não somos bastardo. Existe uma fake sobre Jesus, contra Jesus, dos primeiros séculos, que fala que Jesus era filho de um soldado romano que teria estuprado Maria. Então, Maria nunca ficou livre da fake, da reputação de ter sido uma mulher fácil, uma mulher vadia, a quem Moisés encobriu, né? E ele tinha esse direito por sua conta e risco. José. Desculpa que eu troco os nomes. Bom, tudo isso para dizer o que esse Jesus representa, que ele já entra no mundo chutando o pau da barraca. E que a sua primeira mensagem pública é: mudem a mente. Mudem a mente. Porque eu trago uma nova ordem. Eu trago uma nova civilização. Eu trago uma nova humanidade. Em mim surge, em mim se realiza o sonho da humanidade, o projeto civilizatório de Deus, que Jesus chama como reino de Deus. Ora, por que reino de Deus? Porque se opõe ao reino dos homens, se opõe à forma como os homens organizaram o mundo, se opõe à forma como os homens organizaram as sociedades, como os homens repartiram o poder, como os homens designaram os devidos lugares de cada um. Jesus agora traz o mundo de Deus. Nele, na sua